Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Nesta primeira hora vamos passá-la na companhia do comandante dos Bombeiros Voluntários da Feira, Jorge Coelho. A corporação organiza a 29 e 30 de novembro a 7ª edição das Jornadas Internacionais de Matérias Perigosas. Este será naturalmente um dos temas a abordar numa conversa onde vamos também sentir o pulso à corporação, abordando naturalmente os incêndios que recentemente assolaram o distrito, a atividade operacional, os planos e os projetos em marcha ou para o futuro. Jorge Coelho, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Obrigada também por ter aceitado este repto. Obrigado pelo convite e mais uma vez é um gosto estar aqui presente e comunicar convosco e toda a vossa audiência. Muito bem, estamos a pouco mais de um mês das Jornadas Internacionais de Matérias Perigosas, vamos falar disso mais à frente, mas gostaria de começar pela atividade operacional dos bombeiros. Tem sido intensa nos últimos tempos, podemos dizer assim, e é preciso falar também sobre a questão dos incêndios. Eu diria que a atividade, como já relatamos isto várias vezes, Sim. Eu diria que a atividade dos bombeiros da feira é intensa e constante. Sim. Efetivamente, há momentos em que varia um pouco e para a adição para mais fenómenos associados às alterações à meteorologia, ou seja, se nós temos uma tempestade a passar na região, nós vamos ter, por consequência, maior número de ocorrências do tipo inundação, queda de estruturas, queda de árvores, etc. Se estamos num período de seca ou de risco acrescido de incêndio florestal, tivemos também, como em setembro, maior número Sim. de ocorrências associadas a esta temática dos incêndios florestais. O que nós temos sempre e constante, e com muita atividade também, a emergência pré-hospitalar, que é aquilo que é eu diria, não tenho agora presente de cabeça, mas 70% da nossa atividade vai na emergência pré-hospitalar, ou seja, a Filipa também é testemunha disso, porque Sim. constantemente vê aqui ambulâncias a passar e muitas em situação de emergência. Temos o transporte de doentes, que é igualmente importante para garantir consultas, tratamentos aos doentes que maioritariamente estão em processo de reabilitação. Incêndios urbanos e industriais, também temos um registro assinalável comparativamente com outros concelhos, na ordem sempre das 90 ocorrências ano, e manteve-se ao longo dos últimos meses, e é mais ou menos isto, ou seja, muita atividade em termos de formação, que damos muito significado à formação de iniciação, de aperfeiçoamento, de diferenciação. Bom, somos um corpo de bombeiros que se caracteriza por ter muita atividade, é isso mesmo, com Sim. picos de maior atividade, conforme descrevia, mas monotonia não há, com certeza. Claro, um dos picos foi em setembro, com os incêndios que assolaram vários concelhos aqui do distrito de Aveiro e não só, também de distritos vizinhos e também no centro do país. Que atuação ou que contributo deram os bombeiros voluntários da feira, também estiveram empenhados? Os bombeiros da feira estiveram empenhados nas ocorrências de maior significado nesta sub-região e que nos afeta mais aqui, que é denominada Aveiro Norte. Estivemos empenhados em quase todos os teatros de operações, com meios destacados, redobrados, rendições continuadamente, nomeadamente Oliveira das Meias, Arouca, em Canedo, Santa Maria da Feira, que também houve uma ocorrência com significado, mas que não teve a exposição mediática dos outros eventos, felizmente. Espinho, ou seja, nós andamos aqui com muita atividade, até tivemos o dia 16 de setembro, que foi uma segunda-feira, em que os únicos veículos que estavam dentro do quartel eram o veículo de desencarceramento e o veículo escada, porque tínhamos um incêndio industrial na nossa área e estávamos a apoiar os outros teatros de operações, todas as outras ocorrências de incêndio florestal que já estava a descrever. Claro. Ou seja, muita atividade, muito empenho, uma dedicação exemplar e louvável dos bombeiros neste período crítico, com muito envolvimento, muita participação, com dedicação excepcional, com muitas horas de sacrifício, com poucas horas de descanso, mas muito empenho, situações extremas de fogo a aparecer junto das habitações. Infelizmente teve-se a registrar a morte de um bombeiro no incêndio de Oliveira das Meias, um bombeiro de São Mamede em festa. Isso afeta um bocadinho a moral Claro. dos elementos que estão no terreno, mas nós continuamos sempre com o nosso empenho, com a nossa dedicação, com um elevado sentido de missão e felizmente nenhum bombeiro sofreu uma lesão grave, nenhum bombeiro da feira sofreu uma lesão grave. Mas um pequeno incidente, uma entorse no incêndio de Canedo de uma bombeira, mas que passado menos 15 dias já estava reabilitada. Claro. E pronto, é uma atividade de risco que nós estamos sujeitos, mas
Em todas as missões que nos foram solicitadas, empenhámos aquilo que nós tínhamos disponível e com um enorme sentido de missão. Era isso que eu estava a repetir. Exatamente. Comandante, ano após ano, repetem-se estes cenários devastadores também deixados pelo fogo, pelos incêndios. Sim, o ano passado, 2023, não foi tão dramático. Sim. Mas o que é que está a falhar aqui? Era para esta questão que eu queria apontar, não é? O que é necessário mais? Nós vamos já apontar as ideias para outro sentido, mas o ano de 2023... a meteorologia foi favorável e por isso não houve este impacto. 2024 também estava a correr muito bem, até que há aqui um fenómeno meteorológico que muda completamente o padrão da época desta época do ano e que teve um enorme impacto nestas localidades. Nós estamos a falar de um incêndio de Arouca, vem completamente descontrolado de Castordeiro, ou seja, foi um incêndio importado onde já os meios da região e sub-região já estavam quase esgotados, ou seja, há aqui uma debilidades de falta de recursos e de empenho. É claro que sabemos que se trata de situações de crise, sim, de quase catástrofe, porque as solicitações eram tantas e não havia meios para socorrer a todas as solicitações. Mas há aqui também um ou outro apontamento que nós damos importância e que merecem reflexão. Nós não estamos a falar do incêndio de Oliveira das Meias, que foi um incêndio gravíssimo, não é? Com mortes e com queimados, com bombeiros queimados, com perdas de bens, não só da floresta, mas de perda de bens materiais, pessoas que ficaram isoladas, lugares que ficaram isolados, onde a dispersão de meios foi muito grande e a gestão torna-se muito difícil porque se redefinem as prioridades de forma dinâmica e constante. Ou seja, são cenários muito, muito exigentes e muito desafiantes em termos de gestão do sinistro. Tivemos um sinistro também, um evento que acontece em simultâneo com o incêndio mais mediático, que foi o da Oliveira das Meias, aqui em Aveiro Norte, que foi um incêndio de Canedo, mas que, apesar de implicar muitas horas de trabalho, conseguiu-se atenuar os danos. A população sofreu ali um bocadinho de pressão, mas com alguns meios que foram surgindo no teatro de operações e com um empenho de meios de Lourosa, Feira, a Rifana e alguns de Gaia e alguns também do Porto que foram surgindo, conseguiu-se controlar o cenário e ali não houve nenhuma perda de bens ou de vidas. Pronto, um incêndio de Santa Maria da Feira não tem esta expressão mediática porque não durou tanto tempo e também se conseguiu controlar numa fase mais ou menos iniciais, em poucas horas. Eu diria que num espaço de 6 horas conseguiu dar o incêndio como limitar a sua progressão e dá-lo como dominado. Depois houve uma reativação, mas isso é fruto destes incêndios que tiveram uma rápida propagação, muito tocados, muito sob a influência do vento, e aliada à temperatura que se fazia registar com baixa umidade a seca, também, a baixa não é? umidade dos combustíveis. Pronto, estão ali reunidas condições que para a tempestade perfeita, não é? favorecem estes fenómenos e se tiverem aqui um efeito de multiplicação, tornam-se ainda mais difíceis de gerir. Muito bem, mas a prevenção, na área da prevenção podíamos estar a fazer mais? A prevenção acho que temos trabalhado, mas há aqui uma prevenção estratégica, estrutural, que tem que ser dada continuidade e que provavelmente só vamos ver fruto dela daqui a alguns anos. E isso tem a ver, mas também tem a ver muito com o nosso território, porque há pequenas parcelas, há habitações que são colocadas nos limites da floresta ou do mato, como queiram chamar. Ou seja, aqui trabalhamos nesse sentido. Há uma grande aposta da Câmara Municipal da Feira, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, de sensibilizar a comunidade para os riscos de fazer queimas e queimadas, ou queima de detritos, etc. Ou seja, há aqui uma sensibilização, há ações de sensibilização dos agentes de proteção civil, da Proteção Civil Municipal, há ações de vigilância, ações de patrulhamento. Acho que a comunidade da Feira, que até há poucos anos tinha um elevado número de ignições, tem vindo a reduzir o uso do fogo, e isso reduz o número de fogachos ou de ignições. Temos melhorado nessa circunstância, mas quando somos confrontados com estas violências, com estas condições difíceis, torna-se difícil. Aqui no território, tirando o Nordeste nós não temos extensões longas de eucaliptal ou de pinheiro como vemos noutras regiões,
certo? Eu diria grandes zonas de pinhal como temos nas beiras ou em trás dos montes. Nós não temos na zona de Severo de Voga, Águeda, Oliveira das Meias, temos eucalipto com continuidade. Aqui na região da Feira, tirando o Nordeste, região de Canedo e lugares próximos, temos uma interface urbano-florestal que tem sua expressão e que coloca em risco muitas vezes as indústrias e as habitações. Exatamente. A Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro afirma que vai até ao final do mês preparar um relatório para enviar à tutela para mostrar que a extinção dos 18 comandos distritais foi um erro. Como é dito no comunicado, sim, o sistema ou esta reorganização da Proteção Civil do ponto de vista operacional foi posta à prova neste mês de setembro. E porquê? Porque o ano 2023 foi quando foi feita esta reorganização e implementou ou pôs em prática, materializou os comandos sub-regionais. Só que o ano 2023 e parte do 2024 foram meses e anos mais ou menos tranquilos, que a meteorologia foi favorável. Agora, a posta à prova foi mesmo neste setembro de 2024. Nós já tínhamos esta percepção, já tínhamos relatado várias vezes, já tínhamos testemunhado estas preocupações, nós bombeiros, comandos dos bombeiros, tínhamos relatado estas preocupações a vários níveis, a vários patamares e sob a influência política, porque tem a sua responsabilidade também. E surgiu esta circunstância e, de facto, nós temos relatos de camaradas nossos que estavam no terreno, em várias ocorrências, de que as coisas não correram tão bem conforme era expectável. Ou seja, a resposta não foi tão célere e tão harmoniosa ou tão sincronizada como seria desejável e como era no passado. Ou seja, esta alteração de comandos distritais de operações de socorros da Autoridade Nacional de Proteção Civil e que se organizavam por distrito para comandos subregionais, assente aqui numa política de organização por causa dos fundos europeus, etc., implicada também um bocadinho por isso, e das comunidades intermunicipais, etc., implicou aqui uma alteração destas dinâmicas, destas relações, que nós ainda estamos aqui em período de ajustamento, de conhecimento, de contacto, e vamos a caminho de quase 2 anos, ainda estamos aqui a tentar limar algumas arestas, e que foi posta à prova agora e que, infelizmente, não correu tão bem como seria expectável. E nós temos experiência de que no passado, quando éramos distrito, quando trabalhávamos no distrito, mesmo que a situação fosse muito desafiante, nós sabemos qual era a resposta que podíamos contar. E que não foi o que aconteceu, que foi o que não aconteceu agora em setembro. Muito bem. Haverá alguma recomendação à tutela no sentido de reverter esta medida? A recomendação, a Liga de Bombeiros Portugueses já tinha feito isso. Nós, ao nosso nível, a nível distrital, já tínhamos relatado aos responsáveis políticos sobre o risco destas alterações e com vários testemunhos, com vários relatos e documentados com as ocorrências e os timings das ocorrências, vamos demonstrar que nesse relatório que está a ser elaborado que a solução para este tipo de eventos não é assente neste modelo das sub-regiões. Este é o nosso entendimento. Nós, no Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, que defendemos, nós tínhamos uma organização, uma dinâmica ou uma forma de atuar e de mobilizar recursos e de empenhá-los de forma muito pronta que estava maturada há 20 anos. Ou seja, 20 anos de maturação e que agora temos que reiniciar uma outra organização. Temos 1 ano e 9 meses, um ano e 10 meses de um novo modelo e que não tem a sustentação que teve um modelo com 20 anos. E nós temos provas, e conseguimos documentar por várias ocorrências, em que nós tínhamos uma capacidade de despacho, de empenho, de mobilização muito superior ao que acontece agora. Ou seja, não há, mesmo que digam que há contactos e que os meios são despachados, não acontece de forma tão célere como era no passado. E também não há tanta proximidade. São vários os argumentos que nos levam a reafirmar aquilo que pensávamos e que, infelizmente, aconteceu estes fenómenos. Nós estamos a ver, para nós que sentíamos o Distrito de Aveiro de uma forma intensa e com amor à camisola e que projetávamos muitas vezes forças para fora do Distrito e com cenários dentro do Distrito e que dávamos resposta, nós vemos a circunstância de tipo Oliveira das Meias foi posta à prova de uma forma
de outro mundo, não é? De outra dimensão, em que o fogo praticamente andou a rondar quase a sede do Conselho. Ceber de Boga, um incêndio completamente descontrolado, albergaria à velha também, com perda de vidas humanas, de bens, cenários de consumo de áreas ardidas e de pôr em risco as indústrias, como já não víamos há muito tempo. Sim. A Águeda também ardeu uma intensidade em pouco tempo, com maior velocidade de propagação do que em eventos do passado. Pronto, e nós conseguimos comparar fenómenos que teoricamente seriam semelhantes e que não tiveram o empenho de meios num devido timing como nós estávamos habituados. Muito bem, ainda em matéria de incêndios temos também de falar sobre a onda de solidariedade que estes momentos também sempre mais difíceis despoletam na população. Estes fenómenos cada vez são mais associados às redes sociais, não é? Cada vez há mais, qualquer pessoa tem um telemóvel, faz um vídeo e publica, faz as suas publicações, e de forma muito espontânea, sem pedirmos nada, porque já nos tínhamos organizado internamente e reforçado com esse propósito, porque sabemos que os dias iam ser exigentes, de forma espontânea as pessoas começaram a aparecer no quartel a trazer vários géneros de água, bebidas energéticas, barritas, ou seja, coisas adequadas. Ou seja, esta onda de solidariedade foi bem direcionada, tirando o leite, mas pronto, já é possível aqui como tipo um mito urbano e não há nada a fazer. Mas de facto, em poucas horas nós recebemos muitos destes bens, estes géneros, e adequadamente, mas de forma espontânea. Até houve uma altura em que rapidamente esgotamos a nossa capacidade de armazenamento, tivemos que também fazer um comunicado às redes sociais, tipo, nós já recebemos muito e não conseguem mesmo ter mais. Melhor não estragar. Foi essa a informação, está bem? E isso é bonito. Já não é a primeira vez. Estas circunstâncias acontecem quando há mortes de bombeiros ou grande risco para a população. Há esta onda de solidariedade que eu acho que é muito típica também dos portugueses e que nós também não conseguimos dizer que não, olha, claro. não queremos. É claro que aceitamos de bom agrado. É também uma forma muito, muito engraçada de reconhecer aquilo que nós damos à comunidade. Exato, mas há outras formas de ajudar os bombeiros de forma mais efetiva também, não é? Podem-nos ajudar de outras formas, mas este o momento de crise leva a essa mobilização. É como se pensássemos na guerra da Ucrânia. Nos primeiros meses da guerra da Ucrânia houve aqui uns movimentos e uns movimentos, vamos chamar-lhe assim, uns movimentos de solidariedade muito grandes, e eles continuam em guerra, certo? Claro. Aqui também nos bombeiros também aconteceu em Pedrógão, como aconteceu agora também, houve esse registro e nós recebemos de bom grado. Todavia, nós temos muitas necessidades e que não é só água e bolachas ou barras de cereais. Exato. Podem, por exemplo, necessidades materiais. Podem, por exemplo, tornar-se sócios dos bombeiros, é uma boa forma. Eu acho que essa é uma forma muito, muito bem pensada e dirigida, porque sabem que, além das regalias que têm enquanto sócios, de pertencerem a uma associação, estão a contribuir para uma causa que é humanitária, seja, sem fins lucrativos. E todo o dinheiro que é aplicado entre aspas, nesta associação é bem gerido e bem direcionado. Ou seja, não há aqui não há desperdício, ou seja, bem canalizado. A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Feira é alvo de um louvor, já louvei publicamente, faz uma gestão saudável, equilibrada, racional dos recursos que tem disponíveis, ou seja, do ponto de vista administrativo e financeiro, do ponto de vista financeiro, estamos bem, porque também não entramos em voos que não estejam ao nosso alcance, embora haja e estejam identificadas várias necessidades sobretudo de equipamentos e materiais. Fazemos a gestão na medida do possível. Claro. Uma questão que é difícil de gerir são os vencimentos, e o vencimento está um pouco relacionado com a motivação dos colaboradores. Não é tudo, mas é uma parte importante, não é? E qualquer esforço nesse sentido tem um elevado impacto nas finanças, e isso só se vai conseguir resolver quando o Estado e também a autarquia, porque também tem responsabilidades, entenderem que tem que remunerar mensalmente os bombeiros de outra forma, ou seja, tem que haver aqui uma revisão do financiamento das associações, não só do ponto de vista do que são os recursos humanos, alocar verbas adequadas para como participar um vencimento adequado às funções de bombeiro profissional, como também o que poderá ser feito em relação aos bombeiros voluntários,
A Câmara da Feira já é exemplo nestas medidas que adota para incentivar o voluntariado, mas podemos fazer mais. Sim. Há outros bons exemplos. De qualquer das maneiras, também temos carências materiais e a necessidade de material também nesta área é importante. Temos que atualizar, temos que fazer manutenção, temos que substituir, e esse também é um desafio grande. Podemos já entrar por aí na questão das necessidades, não era esse o alinhamento, mas podemos começar por aí. Nós, de momento, além desta questão dos colaboradores, dos vencimentos dos colaboradores, e sei que a direção está sensível a isso, todavia, também tenho a noção do impacto que isso possa ter do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista de recursos materiais, reequipamento ou substituição, nós não fazemos isto por fases, fazemos continuadamente, de forma planeada, sendo que o que está planeado é a aquisição de 2 novas ambulâncias, que processos já estão quase concretizados, que esperamos ver concluir até ao final do ano mais uma ambulância, e julgamos que durante o primeiro trimestre uma segunda ambulância. Isto para fazer face a um déficit que tivemos no passado, fruto também de sinistros e de renovação de frota. Do ponto de vista material, os equipamentos, a substituição de equipamentos ou reequipamento, vamos fazendo pontualmente, que é para não terem grande impacto, mas sempre por equipamentos modernos, atualizados, e que nos deem garantia de que vão, ou seja, têm alguma longevidade, que é para tornar estes investimentos, que estes investimentos façam sentido. O que nós temos que está a ser trabalhado e que nos implica aqui alguma dor de cabeça é um veículo especial para fazer combate a incêndio, sobretudo industrial, porque observamos a indústria na nossa área de atuação própria está em crescimento, está em afirmação, vivemos em construção, ou seja, cada vez há mais unidades fabris, cada vez tem mais colaboradores, ou seja, fruto da política da Câmara Municipal, que está a angariar muita indústria para cá, para a região, e bem, está a ser bem sucedida, na minha opinião, mas implica também um risco adicional, e nós temos de estar preparados para esse risco adicional, e o nosso contributo é, na eventualidade de um sinistro, termos capacidade para responder adequadamente. E esse responder adequadamente é com meios humanos, com profissionais dedicados e com prontidão nos bombeiros, e com recursos materiais adequados. Esses recursos materiais adequados e equipamentos, trata-se deste veículo com grande capacidade de transporte de água e espuma para fazer combate a um grande incêndio industrial. Estamos a falar de forma musculada, e estamos a falar de muito dinheiro. É isso que eu ia perguntar, é um investimento muito grande? Estamos a falar acima de 200 mil euros. Ok. E os bombeiros neste momento estão a angariar verba, no fundo? Nós, faseadamente, vamos lançar campanhas de angariação de verbas para nos apoiarem nesta aquisição. Está a ser trabalhado faseadamente na medida do que é possível à direção. Mas é o nosso objetivo. Ou seja, pretendemos, eu fazer parte de todo este grupo de homens e mulheres que fazem os bombeiros da feira, onde se inclui a direção, todos os órgãos, os elementos que compõem os corpos sociais e os bombeiros, estão imbuídos nesta ideia de proceder à aquisição deste meio diferenciado. É uma mais-valia, não só para a nossa área de atuação própria, como para o Conselho, ou seja, para o município, também para os municípios ou conselhos vizinhos, corpos bombeiros vizinhos, porque temos aqui esta ideia, esta filosofia de complementariedade e de interajuda entre corpos bombeiros. Claro. Outro problema também das corporações, e penso que em termos gerais tem a ver com a captação e sobretudo fixação de bombeiros. Os bombeiros da feira sentem isto também? O que nós sentimos é alguma dificuldade em fixar ao longo do tempo. E vamos bater outra vez na questão da remuneração, Jorge? Da remuneração, não tanto, mas de reconhecimento público, fazendo aqui adotando algumas medidas de compensação pelo voluntariado. Já lá chegamos. Nós estávamos a falar de que a questão era de como é que se pode ajudar, não é? Eu diria o que é que podemos atenuar. Nós temos um recrutamento que está a acontecer anualmente, temos conseguido angariar bombeiros jovens com um critério, levando a cabo provas de recrutamento e de seleção de novos bombeiros. Há um período de formação e nós temos isso feito de forma sustentada ao longo do tempo. Ou seja, nós por ano, eu diria que fazemos sempre um recrutamento e fixamos entre 5 a 10 bombeiros por ano. Mas, se lhe disser que uma jovem que agora é estudante, vai para o ensino superior, depois namora, depois casa, depois engravida, depois tem filhos, etc. Isto causa aqui a probabilidade dela deixar de ser bombeira voluntária ou ter tanta disponibilidade. É verdade. Ou mesmo um jovem
que, como não é profissional, vai procurar uma oportunidade de trabalho fora e que seja remunerada e que se torne incompatível com o exercício do voluntariado. Isto também acontece. Como é que conseguimos contornar isto? Compensando as entidades patronais por terem, compensando fiscalmente, que eu acho que é o mais atrativo, por terem nos seus quadros bombeiros voluntários, e ter bombeiros voluntários é uma mais-valia porque tem elementos no seu quadro com competências adicionais que podem ajudar no momento de stress, como também deve ter incentivo fiscal por ter elementos que são bombeiros voluntários e dão um contributo adicional à comunidade, à sociedade, por serem bombeiros voluntários. Ou seja, tem que haver aqui uma alteração da mentalidade, e isto parte também do Estado, do Governo, da Nação. Não estou a falar politicamente, mas, ou seja, tudo está envolvido e tudo está conjugado. Como é que vamos resolver isso nos tempos próximos? Tem que haver aqui uma adoção de políticas e de normas, implementar normas que sejam de incentivo ao voluntariado e de apoio às entidades patronais que tenham elementos voluntários nos seus quadros. Quando falamos, este setor tem que ser alvo de profissionalização. Sim, é verdade. Temos que aumentar o nosso número de elementos profissionais, mas à semelhança do que acontece em grandes países de referência e com outros recursos financeiros, como por exemplo a Alemanha, França ou mesmo a América, continuam a ter nos seus quadros, nos corpos de bombeiros com muito número de profissionais, continuam a ter muitos bombeiros voluntários para reforço e para complemento numa situação como foi esta de crise, em que está tudo que é profissional está no terreno e precisam de ser substituídos e haja continuidade nas operações. E aí entram os bombeiros voluntários. Este ainda não é o nosso modelo, mas eu acho que é esta a solução. Esta é a minha opinião. Exato. E a propósito das medidas que sugeria, sente que há indícios ou que há passos nesse sentido de dignificar também os políticos, transversalmente de todas as bancadas parlamentares, ou como lhe queiram chamar, têm conhecimento destas necessidades, têm noção e são sensíveis a estas manifestações, mas falta a fase seguinte, que é, vamos lá então resolver este problema. Eu sei que a Liga de Bombeiros Portugueses tem apresentado várias soluções, vários projetos ou várias medidas, sugerido várias medidas a serem adotadas nesta linha de ideias, mas que depois para concretizar é difícil. Exato. Independentemente de qual é o governo. Ou seja, sabemos que faz parte do programa político de um determinado governo, ou isto ou aquilo, ou um partido defende essa ideia, compreende e quer adotar, mas depois, para implementar de forma conjugada, está difícil. Ok. A Câmara também aprovou este ano uma verba extraordinária para apoiar as 3 corporações dos bombeiros. Como é que olha para esse apoio? Eu olho muito bem, e já o disse aos seus responsáveis, ao Sr. Presidente da Câmara em exercício, o Sr. Dr. Amadeu Albergaria e ao Dr. Vítor Marques, que tem o pelouro da Proteção Civil, onde nós estamos inseridos, que esta verba adicional foi bem vista, foi bem acolhida. Já canalizamos toda a verba que tínhamos, essa verba específica para esse efeito já está toda canalizada e era bem visto, e acho que seria um bom pensamento continuar com essa medida para fazermos reequipamento ou intervenção nas instalações para criar boas condições para os bombeiros, ou de reequipamento de recursos, para fazermos aqui uma substituição de recursos. Esta devia ser ou seja, isto não deveria ser extraordinária, não é? Não devia ser extraordinária, devia ser ordinária e concertada. Se me perguntar assim, Jorge, mas você precisa de um autotanque com grande capacidade de mais de 20 mil litros de água, como tem, por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Ovar, ou Estarreja, não preciso disso. Tenho outras necessidades. E essa análise deve ser feita de forma conjugada para que haja aqui uma gestão eficiente dos recursos. Para fazer esta gestão eficiente dos recursos, tem que haver aqui uma análise mais geral, com objetivos bem definidos e estratégicos a curto, médio prazo. Mas existem bons exemplos no país em que testemunham, que reproduzem esta ideia de um financiamento ou investimento com método. Eu diria que em Mafra, por exemplo, são 3 corpos de bombeiros, como nós estamos aqui na Feira, na Santa Maria da Feira somos 3 corpos de bombeiros, a Rifana, Feira e Lourosa, e em Mafra, quando a Câmara Municipal de Mafra atribuiu um carro
por exemplo, um carro de bombeiros para combate a incêndio florestal, quando atribuía uma, atribuía às outras duas, ou seja, contempla as três. Aqui não está a acontecer isso, é uma ideia, mas as necessidades de cada corpo de bombeiros também são um bocadinho distintas. Eu tenho uma necessidade agora de um carro para combate a incêndio na indústria, para complementar, para substituir, mas a Rifana pode ter outras necessidades. Sei que todos precisamos de recursos humanos, de contratação de profissionais, isso estamos alinhados, perfeitamente alinhados, como estamos noutras ideias, em termos de veículos, etc. A Câmara Municipal da Feira está sensível a isto, eu julgo que está muito sensível, ausculta-nos com muita seriedade, está sensível, mas além da sensibilidade é preciso pensar em alocar verbas para esse efeito. Não é, nós temos uma excelente relação com os responsáveis da Proteção Civil e com a Presidência da Câmara, mas importa dar continuidade a este investimento, porque é um investimento para bem da comunidade. Exatamente. Estamos à conversa com o Comandante dos Bombeiros Voluntários da Feira. Já vamos à 7ª edição das Jornadas Internacionais de Matérias Perigosas, mas porque ainda há pouco falava também sobre a necessidade de dar condições aos bombeiros. Falamos aqui muito das necessidades de equipamento. Em termos de infraestruturas, o que é que está pensado para o quartel dos Bombeiros da Feira? Há também necessidades? Nós temos necessidades, a Direção tem conhecimento destas necessidades, em sede própria. Nós comunicamos aquilo que é o nosso entendimento em termos de necessidades. Nós temos necessidades de fazer além deste veículo que já falei, em termos de instalações, que era a sua questão propriamente dita, precisamos de fazer ali uma reformulação do vestiário balneário masculino, com substituição de cacifes, e isto tem os seus custos também importantes. Temos que fazer uma revisão da estrutura da Central de Comunicações, que é um órgão fundamental na dinâmica do socorro. A Direção tem feito um grande esforço com o apoio da Câmara Municipal para a substituição de algumas partes da estrutura, e aqui importa também clarificar que a Câmara tem apoiado sempre estas nossas solicitações, percentualmente, mas ajuda-nos significativamente nessas operações de substituição e manutenção das instalações. Vamos falar de paredes, de estrutura, de telhado e outras intervenções que foram sendo feitas. Também as juntas de freguesia têm sido, de algum modo, solidárias com aquelas que são as nossas solicitações, à medida das possibilidades de cada junta de freguesia, mas isto não é, eu sei que são sensíveis e auscultam-nos e disponibilizam recursos na medida possível, mas estas necessidades de um edifício com esta importância mantêm-se ao longo do tempo. Nós não precisamos de um quartel novo. O nosso quartel, apesar de já ter algumas décadas, mantém-se operacional, mas precisa ser reabilitado. Estamos a pensar do soalho, das casas de banho, algumas atualizações, porque também é alvo de desgaste, não é? E uma estrutura tem que ser conservada para ter duração. E são esses pedidos, são essas manifestações que eu já fiz junto à Direção, e a Direção também que identifica as suas necessidades de intervenção, e que também reporta à Câmara Municipal para nos apoiar. Muito bem, vamos ao outro tema que nos traz cá também hoje, as Jornadas Internacionais de Matérias Perigosas. Vamos já para a 7ª edição deste evento. Que importância, em primeiro lugar, tem esta iniciativa do ponto de vista da formação e capacitação de profissionais? Estas jornadas acontecem de 2 em 2 anos, mantemos, ou seja, não foi um ato pontual nem esporádico, mantemos, vamos na nossa sétima edição, ou seja, quer dizer que há 14 anos que dedicamos tempo e há um investimento coletivo dos bombeiros e da associação nesta formação de aperfeiçoamento altamente diferenciada, muito técnica, que implica muitos conhecimentos, que é a área de intervenção em acidentes com matérias perigosas, e apostamos nesta formação, porque somos detentores de um veículo que nos exige isso mesmo, temos esta capacidade de intervenção. Enquanto Corpo de Bombeiros Voluntários somos o único que tem este meio, e isso implica-nos também responsabilidade. Nesta linha de pensamento de responsabilidade, decidimos organizar este evento, é um evento internacional porque queremos beber o que há de melhor e que se faz na Europa, e não só na Europa, também já tivemos convidados da América do Sul, mas sobretudo da Europa, porque estamos alinhados com as políticas, com as práticas, com os protocolos europeus. Já bebemos do Chile, já bebemos do Brasil, etc. Gostamos sempre de ouvir o que há de melhor em cada região,
E este ano fazemos mais uma vez isso mesmo, convidamos vários intervenientes ou vários corpos de bombeiros que tiveram ocorrências de intervenção em matérias perigosas, da resolução. Eles apresentam os seus casos de resolução, onde fazem um balanço de qual foi a intervenção, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, para tirarmos ilações, retirarmos lições apreendidas, partilhar isto com os participantes no evento, para que, se formos confrontados com uma situação com características semelhantes, com a lição apreendida, atuarmos de forma mais correta. Isto é uma matéria muito sensível, muito delicada, muito especializada, e todo o conhecimento é importante, todos os contributos são importantes. Fazemos isto de forma internacional, por isso mesmo, ou seja, nós, um exemplo que queríamos trazer este ano, que era de uma explosão de uma refinaria na Roménia. Vamos ter essa exposição, essa partilha, e para nós vai ser muito interessante, porque também há refinarias em Portugal ou indústrias que trabalham com elevado risco, as indústrias Seveso. E temos relatos de Portugal, de sinistros que foram resolvidos em Portugal, como temos relatos de situações tanto nos Emirados Árabes, como já tivemos na Líbia, já tivemos da Suíça, já tivemos de França, de Itália, grandes sinistros que têm alguma visibilidade e que constituem curiosidade para nós, para perceber o que é que aconteceu e como é que resolveram. E é isso que acontece nestas jornadas, é uma partilha, não só do ponto de vista técnico específico, da exposição, mas também destes casos, destes case study que fazemos. Exatamente. Que impacto têm estas jornadas do ponto de vista dos bombeiros? Há bombeiros de todo o país a virem até Santa Maria da Feira? Bombeiros de todo o país, de norte a sul. Já tivemos participantes do Algarve, como também temos participantes de Vila Real e Trás-os-Montes. E também suscita cada vez mais curiosidade de Espanha, Boa. Além dos convidados que trazemos e que ficam a conhecer a nossa realidade e que, na minha opinião, está a um excelente nível da Europa, que é das referências mundiais. Por isso, quando nós comparamos, e isto também serve para comparar, para trocar experiências, para colher opiniões, quando trocamos impressões com camaradas bombeiros de outros países e veem qual é o nosso equipamento e a nossa capacidade de resposta, muitas vezes ficam surpreendidos. Isso também é agradável de ouvir, não é? Claro. Ou seja, que a nossa resposta do ponto de vista operacional, de manobra, de resolução de sinistros, está ao melhor que acontece na Europa. Está adequada, no fundo. Quais são as expectativas para esta 7ª edição, Jorge? As expectativas são elevadas, porque os casos que nós identificamos são muito curiosos. Espero que sejam suficientemente motivantes para que haja adesão e haja muita participação. O português só faz as suas inscrições à última da hora, o que nos leva aqui a algum grau de ansiedade, mas a nossa experiência também, que já são alguns anos a trabalhar esta organização, diz-nos que vamos ter provavelmente a sala cheia. Okay. Estamos a falar de 130 participantes, de uma temática que é muito diferenciada, muito específica. Que tipo de conteúdos? Falou há pouco que vamos ter aqui casos interessantes, falou da questão da refinaria. Que tipo de conteúdos é que vão ser partilhados nesta edição? Nós vamos ter essa situação da refinaria, vamos ter uma situação da área metropolitana do Porto com os sapadores do Porto, os sapadores de Lisboa vão falar de uma situação que resolveram na autoestrada que vai para o Algarve, na zona de Setúbal. Vamos ter exposições sobre comportamentos de alguns contentores. Vamos ter uma exposição de 3 casos de Espanha, uma numa zona industrial, outra com adubos e uma outra um bocadinho mais complexa, mas que leva à reflexão, que é sobre a decisão e a confiança na tomada de decisão, a confiança que é necessária para a tomada de decisão e dos conhecimentos que são necessários para essa tomada de decisão de forma sustentada. E depois temos uma parte destas jornadas, que são 2 meios dias, mas em 2 dias diferentes, em que vamos fazer um workshop num exercício tabletop, que é, pomos uma maquete à frente de alguns participantes e eles vão resolver o caso que lhes é apresentado, com um caso dinâmico, simulando que o veículo chegou ao local, identifica aquela matéria, quais são as manobras que vai executar, etc. Um bocadinho de treino, mas não sendo só digital, não tem uma componente só digital, mas também tem uma componente de observação, de tato, de sensibilidade, de reação. E esse workshop para mim também acho que é uma modalidade diferente e que que nós fomos pioneiros em trazer para Portugal. Trouxemos do Pachi Marinho, da Disaster City da Galiza, que temos contacto com eles já há alguns anos,
Sim, chegou a falar aos microfones da rádio também. Sim, senhor. E mais uma vez conseguimos que ele trouxesse cá uma das suas maquetes e vamos proporcionar esta oportunidade de interação com os participantes que se inscreverem para este workshop. Exato, como disse no arranque desta entrevista, a formação tem que ser essencial e os bombeiros da feira também fazem por oferecer este tipo de momentos formativos, nesta área concreta. Estas jornadas têm um proveito próprio, mas também proporcionamos a quem quiser participar de fora, vir a Santa Maria da Feira para participar nestas jornadas. A formação é uma aposta continuada, não é pontual, nem numa determinada fase. Fazemos-lo ao longo de todo o ano de forma programada e esta é mais uma iniciativa que faz parte deste registro de valorizar e dar importância e dar continuidade à formação. Exato, ainda vamos às notas... A formação é garante de qualidade. Claro. Ou seja, formação aliada ao treino, sistematizadamente, é o que leva à qualidade de serviço. É isso que nós pretendemos. Daqui a pouco vamos às notas finais, mas, comandante, estamos também a entrar, ou melhor, já estamos na estação outono e inverno, também vão começar, e já tivemos aqui também um episódio de chuvas intensas, aqui também em Santa Maria da Feira, que deu bastante trabalho, acredito eu. O que é que... enquanto membro da Proteção Civil também, o que é que aconselha à população e o que é que prevê assim, para os próximos tempos? Temos também fenómenos extremos, não é? Certo, Tal como o calor intenso. Cada vez mais súbitos. Ou seja, difíceis de prever, não é? Muito difícil. Ou seja, as estações do ano agora não estão tão marcadas. Não é? Hoje parece verão. Estamos aqui quase no final de outubro e estamos que parece um dia de verão, com temperaturas quase de verão. Quem nos dera a nós que no verão tivéssemos aqui alguns dias assim. De qualquer das maneiras, dizer assim, os fenómenos cada vez são mais súbitos e mais violentos e dão-nos trabalho, porque uma estrutura que não esteja bem suportada, bem ancorada, vai ceder, vai cair, há risco de cair sobre alguém que vai na via pública, cair sobre algum carro, cair sobre alguma casa e pode causar dano e perdas, e isso é importante. O risco de acidente rodoviário aumenta quando temos esses fenómenos. As quedas também acontecem. Muitas vezes as pessoas põem-se a limpar e não o fazem de forma acautelada e acabam por sofrer acidentes, são alvo de sinistro. A queda de árvores acontece muito quando há temporal. Sim. Isso preocupa-nos. As inundações, com um risco de perda de bens materiais. Por exemplo, este ano caiu uma árvore aqui na Avenida 25 de Abril, uma árvore de grande porte, felizmente não morreu ninguém, mas se há uma infelicidade, morre gente, porque a árvore de grande porte é difícil de suportar, além do transtorno que causa no cotidiano de cada um de nós, mas também podemos ter inundações, como por exemplo foi o ano passado, uma inundação que quase comprometia em Mosteiro, é público, não posso dizer, que em Mosteiro, onde tenho uma associação para o bem-estar animal. Sim. Houve ali um risco de inundação e por pouco não havia risco também para os animais, ou seja, uma coisa que parecia simples, que era está a chover, de repente se torna um drama. E temos algumas situações de inundação que são crónicas e que são alvo de observação, de registro, de comunicação e que esperamos ver resolvidas. Muito bem, comandante, estamos na reta final da nossa conversa, mas há tempo ainda para notas finais. Que repto é que gostava de deixar aos ouvintes? Olha, a primeira nota final é de agradecer a oportunidade à Filipa e à Rádio Sintonia Feirense por esta oportunidade de comunicar com a comunidade e que fazemos gosto. Primeira nota. A segunda nota é que não há situações ideais ou perfeitas e que nós tentamos responder da melhor forma possível, com os meios que temos disponíveis, a todas as solicitações de diferentes tipos. E dizer-lhes que a comunidade da Feira deve-se orgulhar dos bombeiros do Concelho da Feira e os bombeiros da área de atuação própria dos bombeiros voluntários da Feira. A comunidade deve apoiar e deve-se orgulhar, porque sei que estamos a um excelente nível e que a nossa resposta é eficaz, é eficiente, é concertada, e por isso acho que estamos a trabalhar em conjunto com a Proteção Civil, com a Câmara Municipal e mesmo os 3 corpos de bombeiros, ou os da região Aveiro Norte, ou mesmo da sub-região, se tiver que ser, que o fazemos sempre de forma articulada para que a resposta seja mais adequada possível e que cause o menos transtorno possível à comunidade. Muito bem, comandante, muito obrigada pela Obrigado, presença Filipe. aqui nos estúdios. Em entrevista com os bombeiros voluntários da Feira, vamos fazer uma curta pausa. A seguir, depois das 7, vamos estar à conversa com a nova direção do Clube Académico da Feira. Tomou posse recentemente. Uma conversa para seguir depois das 7 da tarde.